E estamos no mês de outubro, Outubro Rosa. Nesse ano, o lançamento, através da Secretaria de Estado da Saúde do Outubro Rosa, teve que ser de forma online, devido à pandemia, para não houver aglomerações. E, nesta apresentação de forma online, contou com a participação de uma médica especialista em nutrição, principalmente para os casos de cânceres, a doutora Luciana Maia Moreira. Ela vai trazer aqui uma série de alimentos que são um perigo para a nossa saúde, se consumidos, claro, de forma desproporcional do que o recomendado, ou então até aqueles alimentos que devem ser evitados, principalmente os industrializados, os que contêm muito sódio, muito açúcar. Preste atenção nessa lista de alimentos e, se possível, tire-as do seu cardápio. Por outro lado, alguns alimentos são muito benéficos para a sua saúde, para a prevenção dos mais diversos tipos de cânceres. Acompanhe. Em relação ao cenário epidemiológico brasileiro, né, as estimativas de câncer do INCA para o ano de 2020, para o biênio, né, de 2020 e 2021, coloca o câncer de próstata como o câncer mais incidente na população masculina e o câncer de mama como aquele mais incidente na população feminina. Nós temos aí dois tipos de câncer, né, um para o sexo masculino, para o sexo feminino, que são altamente, fortemente relacionados ao consumo, ao sobrepeso e à obesidade. Em segundo lugar, para ambos os sexos, a gente tem o câncer de cólon e reto, que também são um tipo de câncer que é fortemente relacionado à obesidade, baixo consumo de frutas, legumes e verduras, baixo consumo de fibra, consumo de bebida alcoólica, sobrepeso e obesidade. De uma forma geral, né, avaliando todos os tipos de câncer mais prevalentes na população masculina, a gente vai perceber que a maioria absoluta deles tem alguma relação com alguma dessas exposições que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Exposições relacionadas à alimentação, à nutrição, né, o peso corporal e à atividade física. O INCA estima para esse biênio, né, 2020-2021, cerca de 625 mil novos casos de câncer por ano. Então, frente, né, essas evidências, frente a esse cenário nacional, que a gente já discutiu um pouco, né, um cenário preocupante em relação às exposições, quais são as recomendações para a prevenção de câncer por meio da alimentação, da nutrição e da atividade física? Frente às evidências, né, considerando essas evidências reunidas, o Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer, ele emitiu esse grupo de recomendações, né, que são as recomendações globais para a prevenção de câncer. O Fundo Mundial, ele elabora essas recomendações e sugere que cada país, né, faça uma análise do seu cenário nacional, considerando as exposições, né, os dados epidemiológicos, e faça uma adaptação, uma adequação dessas recomendações para a sua população. Então, como primeira recomendação para a prevenção de câncer, o fundo coloca como ter um peso saudável, né? Como a gente viu, o excesso de gordura corporal hoje é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. Ser fisicamente ativo, e aí quando a gente fala ser fisicamente ativo, não necessariamente é a atividade física sistematizada, né? Não é restringir a orientação a que a população tem que colocar uma roupa de ginástica, um tênis e se matricular na academia. A recomendação ela não é fechada dessa forma, e sim a promoção de uma vida mais ativa, né, de hábitos mais ativos. Consumir uma alimentação rica em cereais integrais, legumes, verduras, frutas e leguminosas, e aí essa recomendação, ela está alinhada não só às evidências, né, dos compostos que estão presentes nesses alimentos, mas também da relação do consumo desses alimentos com o desfecho, excesso de gordura corporal, né? A gente já sabe que uma alimentação pautada, né, baseada em alimentos de origem vegetal, é uma alimentação que promove, né, que ajuda no controle do peso corporal.
Limitar o consumo de fast food, alimentos ultraprocessados e processados ricos em gordura, amidos ou açúcares. Essa recomendação ela é pautada principalmente, né, na relação do consumo desses alimentos com desfecho sobrepeso e obesidade, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Todas as recomendações, as evidências que levam né, a associação com excesso de gordura corporal também são importantes para a prevenção do câncer. Limitar o consumo de carne vermelha e carne processada, e evitar, perdão, o consumo de carne processada. Quando a gente fala em limitar o consumo de carne vermelha, a gente não coloca isso como uma contraindicação ao consumo, né, da carne vermelha, e sim a uma limitação da quantidade. As evidências mostram, né, os estudos mostram que um consumo de 500 gramas por semana de carne cozida já, né, de carne pronta, é uma quantidade segura, né, para consumo, e que o consumo de carne vermelha acima desse valor é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer coloretal. A recomendação da carne vermelha é diferente, né, da recomendação para a carne processada, porque as evidências acerca do consumo de carne processada mostram que, diferente da carne vermelha, não existe uma quantidade segura de consumo de carne processada. Então, o consumo de carne, independente da quantidade da carne processada, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. E, para vocês terem uma ideia, a cada 50 gramas de carne processada há um incremento em 18% no aumento do risco para o desenvolvimento de câncer coloretal. Por isso, essa diferenciação na recomendação, né, do consumo de carne vermelha e de carne processada. Limitar o consumo de bebidas açucaradas, né? As bebidas açucaradas, assim como os alimentos ultraprocessados, são alimentos que têm forte relação com o aumento do peso, com o aumento da gordura corporal. E a bebida açucarada, em especial, né, geralmente são bebidas que apresentam uma elevada carga glicêmica, e as evidências também mostram, né, que alimentos, né, com alta carga glicêmica são alimentos que aumentam o risco para o desenvolvimento de câncer de endométrio. Limitar o consumo de bebidas alcoólicas, e aí quando a gente fala né, do consumo de bebidas alcoólicas, dependendo do tipo de câncer, né, para a maioria deles, inclusive, não há uma dose segura de ingestão. Tá? Quando a gente fala bebida alcoólica, independe da qualidade da bebida alcoólica, então né, a recomendação ela abarca não só a cerveja, mas a cerveja, como a vodka, qualquer tipo de álcool, né, porque na verdade não é a bebida em si que é o risco, e sim o componente álcool. Né? Não usar suplementos para a prevenção de câncer, os estudos, né, eles mostram que o uso do suplemento com a finalidade da prevenção de câncer não é um uso efetivo, não efetivo, né, mas não é um uso que ele tem, né, que ele garante uma proteção pelo câncer, e dependendo até do que está sendo suplementado, né, do nutriente suplementado, dependendo da sua quantidade, quando suplementado em forma medicamentosa, isso pode até ser um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Para as mães, amamentar seu bebê se puder, e aí, né, a gente trazendo um pouco para a questão da data do Outubro Rosa, né, assim, particularmente aqui em relação ao nosso evento, as evidências são fortes, né, de que aquela mulher que amamenta e que amamenta por mais tempo, ela tem uma proteção maior, né, quando comparada àquelas mulheres que não amamentam em relação ao câncer de mama. E após o diagnóstico de câncer, seguir essas recomendações quando possível. A gente sabe que os pacientes, após o diagnóstico de câncer, eles podem estar submetidos a alguns tratamentos, ainda apresentar complicações de alguns tratamentos, né, ou sequelas, vamos colocar assim, de alguns tratamentos que possam vir a impedir, né, não a impedir, mas a dificultar a adesão, né, que aquela pessoa tenha mais dificuldade em seguir a recomendação. Mas sempre que possível, o sobrevivente de câncer, ele deve
seguir a recomendar, né, esse conjunto de recomendações, e principalmente a gente entendendo que aquele sobrevivente de câncer ele já tem um risco maior para desenvolver a doença do que a população geral. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.